Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última aula de sintaxe sobre os termos da oração. Lembrando que, antes da quarentena, a gente já falava sobre sujeitos, tipos de sujeitos, adjuntos e todo aquele pessoal das classes gramaticais. Depois disso, nós passamos para o capítulo 10, que é onde nós estamos agora, e nós estamos falando sobre termos da oração, complementos verbais. Falamos sobre tipos de verbo, os verbos transitivos direto e indireto, e falamos na última aula agora sobre os objetos, né, que são os seus complementos, como que a gente faz para encontrar e toda aquela coisa a mais. Hoje nós vamos fechar essa cadeia aí dos termos que compõem basicamente uma oração e vamos falar sobre os termos, todos esses termos, para encontrar direitinho e aprender a visualizar e enxergar como é que isso funciona na nossa língua, certo? Então hoje nós vamos falar sobre os termos da oração, né? Lembrando que a gente já falou sobre isso em sala de aula. Fechamos no último tópico os complementos verbais e vamos falar hoje sobre cada um deles, né? De maneira resumida, claro, vai servir para a gente como uma revisão, mas tudo isso aqui que a gente vai falar agora, você já tem no seu caderno, nós já estudamos, já vimos no livro, a gente está só revisando, certo? Então, vamos falar sobre o primeiro deles, que é o sujeito. Só para a gente lembrar, sujeito, ele é aquele termo da oração que tem a função do praticante ou do receptor da ação. Óbvio que se eu digo algo, né, em que existe a presença do verbo, se ele não for um verbo que tem sentido de fenômeno da natureza, né, que produz algum tipo de fenômeno da natureza, eu tenho um sujeito para ele, né? Então, se eu tenho um sujeito, eu sei de cara que o sujeito é aquele cara que pratica a ação ou que recebe essa ação. Não necessariamente o sujeito vai ser uma pessoa, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre. Nem sempre o sujeito é uma pessoa, né? Pode ser qualquer outra coisa, um objeto ou algo, mas desde que ele pratique ou receba essa ação. Isso tem que ficar claro na nossa mente, porque nós vamos precisar dessa ideia para resolver os nossos exercícios finais, ok? Segundo, falamos sobre verbos, né? Vamos lembrar, vale lembrar que nós já falamos muitas vezes sobre isso, inclusive em sala de aula. O que é um verbo, né? O verbo é aquela palavra, aquele termo da oração que indica que existe uma ação em curso. Também, óbvio, pode indicar o tempo em que a ação acontece e outras coisitas mais. Aqui nós falamos sobre tipos de verbo, né? Desde lá de antes do isolamento a gente falava sobre verbos de ligação, verbos de ação. Agora aprendemos a identificar os tipos de verbo quanto à transitividade verbal, não é? Então eles vão nos acompanhar nessa análise, nesse estudo até o final aí do nosso volume 10, do nosso capítulo 10 do livro, certo? Passamos por eles e chegamos lá nos complementos também. O que são os complementos? Qual é a função de um objeto ou de um complemento, nesse caso, um complemento verbal? Eles são aqueles elementos que se integram aos verbos para completar-lhes o sentido, certo? Se um verbo ele não tem, digamos, a carga de sentido ou a carga semântica suficiente para que uma mensagem possa ser transmitida, esse verbo ele é transitivo, né? Porque ele necessita de alguém para completar a vida dele ali, para ele poder transmitir alguma mensagem e passar o sentido. Quando isso não acontece, a gente sabe que tem um verbo que é completamente independente de sentido, de carga semântica. A gente chama esse verbo de verbo intransitivo, certo? E não precisa de ninguém para complementar. Isso é só uma revisão, porque a gente já falou sobre isso nas aulas passadas. E os adjuntos adverbiais. Quem são os adjuntos adverbiais e o que eles fazem? Qual é a função que eles desempenham dentro da oração? Lembra que esses adjuntos, falamos sobre isso em sala de aula, eles são aquele grupo de palavras, né, aqueles termos que respondem às perguntas onde, como, quando, por que as coisas acontecem e tudo mais. Se a gente souber lembrar dessas diquinhas todas direitinho, como por exemplo da última aula sobre como reconhecer os objetos, né, ou aprender a identificar o verbo transitivo direto, sujeito, né? Os tipos de sujeito que nós vimos até aqui são bem pouquinhos, então a gente consegue manusear isso bem, ok? Para a gente chegar finalmente à nossa análise sintática, deixa eu arrastar aqui a janelinha, que é reconhecer todos esses termos dentro de um enunciado.
Eu coloquei aqui para vocês um enunciadinho bem simples para você identificar quem é quem no meio dessa situação, dessa brincadeira de encontrar os termos, saber quem eles são, que função desempenham, certo? Então, dentro dessa situação, dentro dessa análise, eu tenho aqui um enunciado que diz o seguinte: a coceira atormentou o garoto durante o dia. Que coceira horrível, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a coceira atormentou. Se atormentou alguém, de cara eu já sei. Se é a coceira que está atormentando, então, a coceira, olha lá, nem é uma pessoa, mas ela tem função de sujeito. Já que o núcleo, ele tá sozinho, é só uma pessoa, um sujeito, algo aí, no caso, a coceira, ele é um sujeito simples. Obviamente, esse sujeito, ele tem parceria, né, com o verbo. O verbo atormentou. Lembra agora da nossa última dica de perguntar, conversar com o verbo. Eu vou chegar com esse verbo conversando com ele para saber quem é que está acompanhando. Se ele atormentou, que pergunta é que eu posso fazer para ele agora aqui? Quem, né? Quem é que ele atormentou? Lembra que quando essa pergunta quem, ela se encaixa no verbo, ou se encaixa no contexto de pergunta para o verbo, eu já sei que esse verbo é transitivo direto. Olha lá como eu coloquei na setinha, verbo transitivo direto. E o acompanhante dele é quem? O objeto direto, né? Então, portanto, o garoto é o objeto direto do verbo transitivo atormentou, que por sua vez tem um sujeito, que é a coceira, sujeito simples. Tá bom? Aí tu vai me dizer, peraí, porque tem mais uma informação aqui nessa frase, Casey. Foi durante o dia que a coceira atormentou o garoto. Ok, essa informação durante o dia, tu concordas que ela é uma informação que me diz quando a coisa aconteceu? Não é? Quando foi que aconteceu? Qual foi o tempo em que a situação aconteceu? Foi durante o dia, né? Lembra que os termos que informam pra gente quando, onde, porquê, eles são chamados de adjuntos adverbiais, é o que está acontecendo aqui. Nós temos um adjunto adverbial que indica pra gente o tempo em que a coisa aconteceu. Por isso, eu classifico como adjunto adverbial de tempo. Não é fácil, simplesinho, bem rápido. É só isso, gente. Então, eu vou contar que você pegou todas essas dicas, anotou tudo no caderno, deixou tudo bem claro, bem esclarecido lá, né? Viu ou revisou as aulas que você viu por aqui. Aí você vai lá pro seu caderno, deixa eu só arrumar aqui a janelinha, vai lá pro livro, na verdade, né? Pega as suas anotações e vai lá pro livro, página 336, né? E 337 do capítulo 10 do nosso livro. E você vai resolver essas questõezinhas que nós temos aqui. Eu tenho uma janela, um quadro, uma tabela, né? Que pede para você fazer essa análise simples que nós fizemos agora. Detalhe, algumas dessas frases, dessas orações que vocês vão encontrar lá, nessa primeira coluna, você pode perceber que, tipo, não tem aqui um adjunto adverbial. Tudo bem, então deixa em branco. Ah, ok, olha essa oração aqui, não tem sujeito. Ótimo, se não tem sujeito, não tem sujeito. Passa, vai preenchendo as outras colunas. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido aí as nossas aulas dessa sequência de aulas, né, que a gente está tendo. Então, espero que você esteja curtindo. Deixa um like aqui embaixo nessa videoaula e faz as suas atividades, envia para mim, deixa um recado, comenta, diz se você conseguiu, se não conseguiu, se estava muito difícil, se facilitou, tá bom? Eu vou aguardar a tua resposta. Beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.